Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, é uma satisfação enorme estar com vocês. Nosso bom dia aí para Coivaras, para Ilha Grande, para Joaquim Pires, para o nosso Joseni, professor assistente. Bom dia, Landry Salles, bom dia, Maria Lima também, da SEDUC, bom dia, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, nosso bom dia aí para Raíssa, mediadora de Landry Salles, para Emanuela, mediadora aí também, de Nova Santa Rita. Bom dia, Lúcia também, mediadora também para a gente. E bom dia a todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube também. Vamos conversar com vocês hoje, dentro da legislação empresarial, vamos conversar um pouquinho mais com vocês a respeito dos títulos de crédito e os princípios cambiários, tá? Então, vamos lá, nosso plano de aula, está aí, nosso roteiro. Ver a legislação empresarial, ver a continuidade, tá, pessoal, do título de crédito, princípios cambiários. Aí nós vamos estar vendo alguma coisa sobre título de crédito, os princípios cambiários, a classificação dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheques. E vamos, como objetivo, nós vamos tratar sobre esses títulos de crédito, os principais, né, pelo menos os principais, e ver algumas regras cambiais e regras legais que fundamentam o uso desses títulos de crédito. Então, podemos caminhar e começar com vocês falando sobre crédito, né? Veja só, a origem etimológica da palavra crédito vem lá de creditum, do latim, decorrente de credere, que é confiar ou ter fé. Então, falar em crédito é falar em confiança e fé, né? Eu só dou crédito para quem eu confio. Então, o crédito é um fenômeno econômico que importa num ato de confiar num credor, ou o credor confiar num devedor. E o crédito sempre vai estar envolvendo, de um lado, o crédito, de outro lado, nós vamos ter um débito. Tá? Eu tenho um crédito, que eu concedo um crédito para uma pessoa, e essa pessoa vai ter um débito para comigo, né? Veja que também, aí, quando nós efetuamos uma venda a prazo ou um empréstimo, nós estamos constituindo as duas formas, um crédito e um débito. Quando eu vendo a prazo, eu tenho um crédito a receber a respeito dessa mercadoria, e a pessoa tem um débito para pagar comigo, referente à mercadoria. O empréstimo também funciona da mesma forma. Então, nós podemos dizer que os elementos do crédito estão ligados à confiança, e essa confiança tem um aspecto subjetivo em que um credor acredita que o devedor tem a capacidade econômica para cumprir essa obrigação. Então, no elemento subjetivo, decorre de uma crença do credor que o devedor vai ter uma capacidade econômica de cumprir com aquele crédito. E temos um elemento objetivo que compreende o conhecimento da renda e do patrimônio do devedor, ou seja, a capacidade do devedor pagar. Esses são os elementos fundamentais do crédito. Também como elementos nós temos, além da confiança, nós temos como elemento do crédito o tempo. Veja que um crédito ele tem sempre um prazo em que se concede o crédito. Se eu fizer uma doação, o elemento tempo não existe. Mas quando eu concedo um crédito, nós temos aí um período em que é concedido de forma confiável e que é cedido o crédito para que, num momento posterior ou futuro, seja satisfeito pelo beneficiário. E assim, o crédito decorre de um prazo, né, que caracteriza essa noção de crédito. Nós vamos estar sempre com a questão tempo também. Outro elemento que nós temos, para a gente classificar o crédito, nós podemos classificar o crédito quanto à garantia. Uma delas é a garantia real, que aí nós vamos ter dentro desse conceito de garantia real o penhor ou
a hipoteca. O penhor está relacionado a um bem móvel e a hipoteca a um bem imóvel, né? Isso vinculado para o cumprimento da obrigação. Caso não seja cumprido, então o credor aciona essa garantia para cumprir esse. Quanto à garantia, os créditos, né, pode ter classificado como um crédito fidejussório ou também pessoal. Nós vimos o garantia real, agora o fidejussório ou pessoal, ou seja, quando a pessoa, uma outra pessoa garante que vai, caso o devedor não cumpra, ele vai garantir que está. Aqui nós temos dois tipos de fiança, né? A fiança e o aval, né? Isso é muito comum nos contratos de aluguéis e tudo mais. Também em lojas também tem muita questão do aval, né? Quanto à finalidade, o crédito pode ser um crédito para consumo, então a pessoa busca um crédito para financiar algum bem de consumo, né? Isso acontece muito com a compra de veículos, a compra de eletrodomésticos de maior porte e tudo mais. Então o beneficiário utiliza para adquirir esse crédito um bem de consumo. Quanto à finalidade também, nós temos o crédito relacionado à produção. Aqui, pessoal, nós estamos falando que nós temos alguns bens que são direcionados para a produção comercial ou produção também comercial, industrial, agrícola, mobiliário e tudo mais. Sempre voltado para a produção. Aqui, nós podemos dizer que nesse tipo de crédito nós temos aí o crédito industrial, o FINAME, temos aí o crédito rural, o crédito agrícola, que é voltado para financiar a atividade produtiva. E quanto ao tempo, nós podemos dizer que os créditos podem ser classificados em crédito de curto prazo, que ele vai até 1 ano, um crédito de médio prazo entre 1 e 5 anos e um crédito de longo prazo de 5 anos ou mais. Tá? Aqui só para a gente saber que existe esse tipo de classificação de crédito. Tá? Quanto ao instrumento, né, do crédito, nós podemos ter o nosso título de crédito ou o contrato. Tá? O contrato é uma forma de conceder o crédito. Os créditos também podem ser classificados quanto ao beneficiário, sendo um crédito que pode ser direcionado para o setor privado, e aí seriam as pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito, sempre de direito privado. E também temos o crédito público, que está focado aí para as operações de crédito para o Estado, seja para o município, para o Estado ou para a União. Então, é em função aqui do devedor ser o Estado, um ente estatal. Quanto ao local da obtenção do crédito, nós podemos ter que o crédito pode ser obtido dentro do território nacional, ou seja, dentro do Brasil, com as instituições financeiras que temos aqui, e também pode ser um crédito de origem externa, ou seja, fora do país. Aí nós temos aí o crédito Banco Mundial, BIRD e FMI e tudo mais. Tá? Internamente nós temos aí Banco do Brasil, Bradesco e tal, muitas outras instituições de crédito interno. Veja só, agora nós precisamos entrar um pouquinho, já conversamos um pouquinho sobre crédito, vamos conversar um pouquinho com vocês sobre os títulos de crédito também. Aqui, revisando alguns conceitos das aulas passadas, mas aqui agora, avançando um pouco mais. Veja só, o direito romano já se tratava que os títulos de crédito como obrigação de uma pessoa para pagar um credor. Então, aqui nós temos uma relação entre credor e devedor lá no direito romano. Na Idade Média, né, surtimos aí o efeito de documentos da certeza e segurança nas relações creditícias. Fases do direito cambiário, nós temos aí no período lá italiano, 1650, em que era denominada em razão de decisivas influências mercantis, né, dos mercadores italianos. Aí nós teríamos o
câmbio manual e o câmbio trajectício. Então aqui, pessoal, nós estamos falando de trocas de moedas também, tá? Ao mesmo tempo, o câmbio manual, trocas desses títulos de forma internacional. Do direito cambiário, também nós temos aí a fase do período francês de 1650 a 1850, marcado pelo aparecimento de cláusulas de ordem ou consequências do endosso. O endosso aí já é uma circunstância em que permite passar o título de crédito de uma pessoa para outra pessoa, né? E assim, se criado em decorrência de negócios diversos e também de empréstimos ou compra e venda ocorrendo mundo afora. Depois temos o período germânico, 1848 a 1930, marca-se pelo aparecimento da ordenação do direito cambiário, classificada aí como uma norma disciplinadora do câmbio da cambial, separando das normas de direito comum. E aqui começa a nascer o direito cambiário, né? Como aí nós temos, nesse período, a função da letra de câmbio como um instrumento de crédito que possibilita a circulação desse direito, e a grande preocupação aqui era a proteção, tá, do adquirente ser de boa fé e facilitar a circulação do crédito. Essa era o enfoque. Depois, em 1930, entra o período uniforme, que é correspondente ao período de utilização da legislação cambiária. Tá? Veja que aqui, em 1930, ocorre a Lei Uniforme de Genebra, que trata das letras de câmbio e nota promissória, e em 1931 ela passa a influenciar também, ter influência sobre os cheques, né, como uma ordenação geral alemã. Veja que isso aqui, pessoal, essa legislação uniforme, depois ela é expandida para todos os outros países, inclusive o Brasil. Dentro desse direito uniforme, há uma unificação internacional a respeito da matéria. No Brasil, essa regulamentação ocorre com o decreto 57.666/63, lá de 1966, que trata da nota promissória e a letra de câmbio. Até hoje ainda vigente, tá, pessoal? Algumas alterações, não, mas tem. Assim, nós precisamos tratar agora um pouquinho dos nossos principais títulos de crédito para avançar nosso conhecimento, tá? Bom dia, Luiz Gustavo. Bom dia, Leslie. Bom dia, Mariane. Aí de Coivaras. Muito bom. Gostando de ver, né? Esses queridos alunos aí assistindo a aula. Então, os principais títulos de crédito, nós podemos colocar aí para vocês, né, a letra de câmbio, né, regulada lá pelo decreto 2044, que é a lei uniforme, e também a nota promissória já regulamentada pelo decreto 57.663, né, lei uniforme de Genebra, incorporada ao Brasil. Temos as duplicatas, regida pela lei 5.474, e o cheque regido pela lei 7.357 de 85. Aqui do lado, pessoal, coloquei algumas imagens para vocês, a gente vai ver com mais detalhe aí a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o cheque, tá? Só, por enquanto está pequenininho aí, mas a gente vai aumentar e ver mais detalhe para vocês. Vê lá, requisitos de uma letra de câmbio, tá? Veja só, como requisitos, nós vamos ter, no primeiro momento, que ela tem uma data de vencimento, né? O vencimento, né, no dia tal, né? Também temos aqui que o valor da quantia por extenso, mas embora ela esteja aqui também, veja aqui que ela está aqui também, temos expressamente o valor, tá? E também temos aqui o nosso credor, né? O nome da pessoa quem vai receber essa letra de câmbio, né? No vencimento pagará Vossa Senhoria uma única via de letra de câmbio ao João da Silva. Aí está lá o valor, tá? Também temos o nome do sacador devedor, ou seja,
quem é que deve, que é o José da Silva Júnior e Cia Limitada, que é uma empresa, né? Também colocada ali o local onde vai efetuar o pagamento, que é a comarca que se chama, né? Ou a cidade também. Temos também a data do saque, ou seja, a data, o local e a data em que foi assinado pelo sacador ou devedor, que ele assina, João Silva, que é a pessoa. E também temos aqui um espaço para o aceite, né, da pessoa devedora. Então, aqui nós temos também quem é que é a devedora que assina essa letra de câmbio. Tá? É o aceite que foi feito. Bom? E aqui sempre vamos ter a expressão da letra de câmbio com suas cláusulas cambiárias. Então, todos aqui os aspectos necessários para você um preenchimento adequado de uma letra de câmbio, aí, segundo a lei uniforme nos artigos 1 e 2. Primeiro e segundo. Essa daí, pessoal, vocês vão ver pouco, né? Mas vamos ver aqui alguns detalhes a mais. Nós temos aqui, olha, o nosso sacador, ou seja, o emitente canal devedor. Nós temos que essa letra de câmbio se trata de uma ordem de pagamento em que temos os sujeitos, o sacador e o beneficiário que vai receber o pagamento. Né? Também, à medida que é feito isso, temos uma apresentação e um aceite da pessoa devedora, que ela aceita, que realmente reconhece que dá o pagamento. Então, o aceite é dado pelo devedor, em que ele assina, ao dar o aceite, ele está concordando que está. Né? E veja só, o tomador é quem pega os recursos e se refere ao sacado. Caso ele recuse, o tomador não poderá cobrar. Então, temos que aí a necessidade de ter essa letra de câmbio, o aceite. Né? Bom dia, turma de Rio Grande do Piauí. Então, esses são os elementos sujeitos, aqueles que a gente colocou lá para vocês na tela anterior. Então, falamos agora um pouquinho da duplicata. Veja que a duplicata nós temos aí uma série de dados. A duplicata, pessoal, normalmente ela decorre de uma operação mercantil ou prestação de serviço. Então, a nota fiscal não é um documento adequado para constituir um crédito, porque a nota fiscal, o objetivo dela é outro que está relacionado à fazenda pública. Então, a nota fiscal não tem esse objetivo, até porque ela não tem todos os elementos que caracterizem um título de crédito. E temos a regulamentação da duplicata. Então, vamos ter sempre uma expressão duplicata. Nós vamos ter também a denominação, o nome, o domicílio e o CNPJ da pessoa que está emitindo essa nota promissória, essa duplicata, que é o vendedor ou o credor. Temos também uma data de emissão dessa duplicata. Então, está aqui a data de emissão da duplicata. Temos o número da fatura, que é também aqui, ó, o número da fatura. Temos também o número da fatura, está aqui, e ela é representada aqui também. Temos aqui também uma data de vencimento dessa duplicata. Temos a assinatura do sacador, ou seja, quem é que é a pessoa que vai fez a compra e que vai pagar. Temos a assinatura. Temos o nome do domicílio do comprador, que são os dados do devedor, comprador, e aqui com todos os efeitos, inclusive CNPJ e tudo mais. Nome, endereço, município, praça de pagamento, todos os detalhezinhos colocados aí. Tá? E temos também a expressão do valor que devemos, o valor expresso aqui, na forma por extenso, o valor dele. Tá? Temos também as cláusulas, as cláusulas que ordenam a possibilidade de circulação do endosso também aqui. Expressa a cláusula de endosso que diz assim, olha, que a pessoa que está assinando, ela já autoriza
que esse documento seja endossado para que seja pago por outra pessoa. E aqui nós temos também o aceite, né? O aceite significa o devedor aceita como real aquele compromisso. Normalmente se faz essas duplicatas, pessoal, no ato da venda ali. O vendedor, normalmente, ele emite essas duplicatas no ato da venda. Tá? Então, normalmente, quando você assina lá, recebendo a mercadoria, tem lá uma cláusulazinha autorizando a pessoa a emitir a nota promissória. E, por final, nós temos aí a assinatura do comprador, devedor, que é a pessoa em que vai pagar a duplicata. Tá? Esses são todos os elementos. Na nota promissória também, nós temos aí também as características dessa nota promissória também. Que temos aqui, ó, o número da nota promissória, temos a data de vencimento da nota promissória, o valor da nota promissória. Veja que o valor da nota promissória ele aparece tanto em numeral como também ele é expresso por extenso, tá? E também a expressão que se coloca aqui. Os dados do favorecido, quem vai ser a pessoa que vai receber essa duplicata. E aí, colocando-os aqui também para vocês, né, que vai se pagar em moeda corrente, qual é a cidade que vai se pagar, quem é o emitente e quem é as documentações dele. Por final, nós temos aí a data de emissão e o local para pagamento e os dados do devedor. Veja que aqui também nós temos a situação de caso seja a pessoa confia, mas não confia tanto, o avalista. Como é que é esse negócio, pessoal? Veja só, estou fazendo uma nota promissória aí de R$ 2.500, né? E aí nós estamos colocando aí para o devedor nosso, o ciclano de tal. Aí a pessoa, né, que vai pagar, ela não importa o nome aí. Só que eu confio nele, mas eu, assim, né, acho que ele é um cara legal e tudo mais, eu tenho confiança nele, mas eu imagino que a renda dele está meio assim, obscura, né? Era 2.500, né? Pô, o cara... Aí eu penso assim, olha, me arranja um avalista aí, uma pessoa para... E aí se coloca, identifica-se o avalista, e esse avalista também assina aqui também, tá? Então, identificado o avalista, ele assina também o documento, então aí nós temos agora uma garantia também fidejussória. Passamos então a falar do cheque. O cheque também tem suas características específicas, né? E ele tem algumas coisas que têm valor. Então veja só, o cheque tem aqui, ó, a função, a identificação da compensação, qual é o banco, qual é a agência, qual é o número da conta e o número do cheque. Aqui. E aqui nós temos o valor numérico do cheque, ou seja, qual é o valor que vai ser pago, e ele expresso também por extenso. E também eu tenho o nome do favorecido, que aqui nesse caso é o Fernando da Silva, e aqui o local e data onde esse cheque está sendo emitido e a assinatura. Pessoal, detalhes bastante importantes, por exemplo, muitas pessoas deixam essa data em branco, mas acontece o seguinte, né? É importante ter essa data preenchida, porque imagina só, se acaso, aí foi 30 de janeiro, né? 30 de janeiro, a emissão desse cheque. Já pensou se no dia 2 de fevereiro, o emitente do cheque morre? E aí? Se essa data for preenchida no dia 3, a pessoa, por engano, né? Vamos dia 3 e tal, e preencher, botar dia 3, aí o falecido não assina, né? E aí vira um problema, tá? Veja aqui também, coloquei para você um formato já, no cheque mesmo, com todas as numerações e identificações, inclusive do banco e tudo mais, aí, ó, Belo Horizonte, a data, né? E aqui, nesse caso, nós colocamos a expressão que esse cheque é pré-datado. Veja só, pessoal, tem muitas pessoas que colocam essa coisa do pré-datado aqui, na data de emissão. E esse é um problema bastante sério. Porque imagina só,
Esse cheque aqui embaixo, esse daqui de baixo, que está do Banco do Brasil, está lá, Belo Horizonte, 10 de novembro de 2010. E ali, nós temos aí que ele está cheque pré para 10/12/2010. Imagina só, se eu coloco já a data futura nesse cheque, e aí a pessoa morre. Antes de vencer o cheque. No intervalo aqui entre 10 de novembro e 10 de dezembro, a pessoa morre. Se eu preencher lá em cima, esse cheque não pode ter rasura na data. Se tiver rasura, o banco vai devolver. Então vira um problema. Então, pessoal, fiquem atentos no preenchimento da data de emissão. Até porque também essa data de emissão, depois ela vai ser relevante para a questão da prescrição desse cheque. Assim, falamos desses títulos de crédito aí, demos uma geral para vocês de volta. Vamos conversar um pouquinho agora sobre os atos cambiários, mais especificamente sobre o endosso. Tá? Veja só, o endosso é um ato cambiário e que temos aí como os títulos nós temos o saque desse ato cambiário, o protesto, o aceite, o endosso propriamente dito e o vencimento. Esses são os atos cambiários que vamos ver. Com relação ao endosso, que é regulamentado pela Lei 7.357, os efeitos desse endosso estão relacionados à circulação e garantia, E ele se refere a uma transferência de propriedade do título de crédito mediante uma assinatura no verso. O endossante, normalmente, é quem assina cedendo o título a uma outra pessoa. Mas esse cedente, ele continua como responsável, salvo se você tiver alguma cláusula contratual em que não vai dar. Veja só, uma vez feito o endosso, não é permitido fazer um segundo endosso, até porque nesse segundo endosso não vai garantir o cumprimento pelo endossante. O endossatário é quem sucede ou quem recebe esse título de crédito. O saque, ele deve ser sempre puro e simples, Aqui, ó, o endosso deve ser sempre puro e simples. Não se admite endosso condicionado, ou seja, eu não posso dizer, não, eu vou endossar esse cheque, vou endossar esse título de crédito para você, meu filho ou minha filha, mas ele só vai ter valor para você se você casar. Não, não existe isso aqui. Se você fez o endosso, está valendo e não tem condição. Entregou, está endossado e pronto. Tá? Os tipos de endosso que nós temos seriam o endosso em branco, em que apenas é feito lá a data do endosso e omite-se o nome do beneficiário. No caso do endosso preto, a denominação é endosso preto mesmo, o endossante identificado o endossatário e tem de maneira expressa o nome do beneficiário diretamente. No caso aqui, pessoal, tem umas situações de endosso impróprio porque seria uma segunda ou terceiro endosso que, na verdade, não funciona muito bem. Tá? Então, o endosso nós temos aí, esses dois. Os títulos de crédito também têm como ato cambiário o protesto. Pessoal, o protesto é um ato formal e solene em que prova que o devedor está inadimplente ou descumprindo a obrigação. A pessoa não pagou na data, então não pagou. Normalmente nos boletos bancários que representam as duplicatas, eles colocam lá, inclusive, um prazo que vai protestar. Tá? Estabelece lá um prazo, 5 dias depois de vencido vai protestar. E assim, desse protesto é feita uma apresentação pública lá pelo cartório, que a pessoa vai concordar, dar o aceite. Se ela não tiver realmente a dívida, ela vai lá e vai contestar e não vai aceitar esse protesto. E aí, pessoal, entra um negócio bastante complicado. Aqui, nessa apresentação pública, o sarcado tem que comparecer ao cartório e dar o aceite reconhecendo aquele pagamento, ou então efetuar o pagamento. Tá?
Também temos aqui, né, que você pode, devedor, dizer que está avisado originário, e então avisa os co-obrigados também. No caso aqui, se tiver um avalista ou um fiador, ele também é avisado que, olha, a pessoa que você avalizou não pagou. Então, estou te avisando que está protestando para você também. Mas assim, esses também, nesse endosso, nós temos prazo, né? No caso de falta de aceite, né, o portador deve entregar o cartório antes do vencimento para que se busque, né, o aceite desse documento. Tá? E aí, esses títulos podem ser apresentados até o último dia para o sacador efetuar o pagamento. Na falta de pagamento, né, o credor entrega o título ao cartório, que avisa lá, faz um aviso, né, faz uma apresentação, chama o sacado, os seus fiadores também, e ele tem aqui alguns dias úteis marcados, né, conforme a regra que está prevista na legislação, para que ele possa, né, apresentar o pagamento, e sempre no primeiro dia útil após o vencimento. Tá? Mas uma vez iniciado o processo, o protesto, ele pode ser cancelado. Então, o credor, né, pode cancelar esse protesto? Pode. Mas veja só, sempre isso aí vai incorrer em custas para os dois. No caso da duplicata, ou duplicata tanto mercantil como da prestação de serviço, nós temos aqui como os elementos dessas duplicatas, nós temos os sujeitos dessa duplicata, temos o emitente, o credor e o sacador. Né? O sacador é uma instituição, né? E o sacado solicita o pagamento, né, do seu sacador para que ele pague, esse título de crédito. O título, a duplicata, né, normalmente ela tem um prazo prescricional de 3 anos. Como conceito da duplicata, nós temos aqui que é emitido por um credor, ou normalmente é um empresário, que emite contra uma pessoa que fez uma compra, ou o sacador que fez uma compra de mercadoria, ou prestou algum serviço para ela. As operações normalmente estão ligadas à compra ou venda de mercadorias ou prestação de serviços na duplicata. Regulamentação, Lei 5.474 de 68. Vamos agora falar sobre cheque. Né? Normalmente os cheques eles podem ser, ele pode ser diretamente ao portador, ele pode ter a característica que o banco informa, né? Ele informa que até determinado valor o banco vai honrar com esse valor do crédito, tá? do título de crédito. E aqui, em oposição ao portador, temos o cheque nominativo, em que é nominada a pessoa. Aqui em cima o portador, não há nominado diretamente. O processo de cruzamento do cheque significa fazer, aqui no cheque, 2 linhazinhas assim, né? Cruzando o cheque. E aí você faz o cruzamento desse cheque. Significa, isso aqui vai ter como significado para o banco que ele tem que ser depositado pelo beneficiário. E isso, pessoal, é importante. Porque se não tiver, esse cheque estiver cruzado, significa que você não pode depositar ele, né, em outra conta. Se você nominou o beneficiário e ele não endossou, então significa que ele só vai ser pago mediante depósito em conta. Essa é uma tática que algumas pessoas utilizam para inibir a passagem para outras pessoas. Né? E também temos o nosso cheque administrativo, que é um cheque emitido pelo banco. Né? Vamos dizer assim, tem uma situação em que o credor não acredita muito no emitente do cheque. E aí o que ele faz? Não, traga um cheque administrativo.
Onde acontece muito essa questão do cheque administrativo? Normalmente, pessoal, nos pagamentos de rescisões trabalhistas, a Justiça do Trabalho, para evitar a possibilidade de um empregador emitir um cheque sem fundo ou cancelar o cheque, ou sustar o cheque, então eles dizem assim, olha, aqui é só com cheque, só se for cheque administrativo. Porque o cheque administrativo é emitido pelo banco e uma vez entregue para a pessoa, o banco já diz assim, olha, chegou aqui, essa pessoa chegar aqui, que é o portador desse cheque, que foi nominativo, então ele vai receber, tá? Título de crédito, diferenças de alguns conceitos, né? Veja só, né? Nós temos aqui o endosso e a cessão. O endosso e a cessão. Veja só que o endosso faz parte, é regido pelo direito cambiário, já a cessão é regido pelo direito civil. O endosso, simplesmente, ele pode ser expresso ou tácito, e aqui a cessão é sempre expressa. A cessão tem que ter o nome da pessoa direto. As manifestações do endosso, né, é uma manifestação unilateral. Já no caso da cessão, é uma manifestação bilateral. E veja só, que o endosso, ele sempre tem que estar no corpo do título. Né? Porque vale a cartuna, se vale a cartuna, tem que estar escrito. Já no caso da cessão, pode ser no próprio título, ou posso fazer um aditivo ou um documento à parte a esse título de crédito, fazendo a cessão. O endosso sempre vai ser pelo valor total. No caso da cessão, pode ser parcial. E o endosso sempre é puro e simples, e não pode haver condicionamento. Já no caso da cessão, eu posso fazer condicionamento. Por exemplo, lá nós falamos lá da cessão de um título, né? Que é puro e simples. Então, você diz, olha, eu estou entregando esse título de crédito para você, minha filha ou meu filho, mas a condição... Aí não pode ter no caso do endosso. Se endossou, já entregou, deu. No caso, por exemplo, da cessão de ordem de crédito, vamos supor o seguinte, faço uma cessão no título de propriedade de um imóvel. Eu posso dizer assim, olha, a propriedade é tua, meu filho, minha filha, desde que você case e permaneça casado. Aí está valendo. Se não permanecer casado, né, desfaz-se um negócio e a propriedade volta para quem cedeu. Então, agora nós podemos verificar um pouco nossos conhecimentos, né? E aí, eu coloco para vocês assim, conceitue título de crédito. Qual é o conceito de título de crédito para vocês? Vamos lá? No chat aí. Vamos lá? Turma aí, Luiz Gustavo, Leslie, Mariane. Turma de Coivaras, de Rio Grande, Nova Santa Rita. Landry Salles, Joaquim Pires, Ilha Grande. Então, vamos colocando aí. Qual é o conceito de título de crédito para vocês? Vamos conferir? Vamos conferir o gabarito aí, né? Olha aí. É uma resposta padrão. A gente trouxe para você que o título de crédito esse título de crédito foi dado lá pelo jurista, né? Gisele Vivante, né? Que é um documento necessário para o direito, o exercício do direito. Vamos grafar aqui. É um documento necessário para o exercício do direito literal, autônomo, nele mencionado. Está pronto. Esse é o conceito. Também temos o conceito dado lá pelo Código Civil, no seu artigo 887, segundo o qual título de crédito, segundo o Código Civil, é um documento necessário ao exercício do direito literal autônomo, nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Tá? Esse é o conceito dado lá pelo Código Civil. Então, pessoal, é o seguinte, olha, caso vocês tenham que responder alguma questão ou indagado sobre título de crédito, o conceito oficial é o que está lá no Código Civil.
aqui eu pergunto para vocês assim, quais são as espécies de títulos de crédito, né? As principais, né? E suas bases regulamentadas. Vamos lá? Botamos aí 4 para vocês, né? Falamos aí agora há pouco, né? Só para a gente, né, revivar isso aí. Tá? Vamos lá? Olha aí, pessoal. Os títulos de créditos. Nós temos aí uma resposta padrão para vocês, né, com as respectivas leis, né? Temos o cheque, lei 7.357, decreto 57.595, duplicatas, lei 5.474 e 6.458, né, que fala sobre duplicata mercantil. As letras de câmbio vêm da lei uniforme, lá, e a letra de câmbio e nota promissória, que é o decreto 2044 de 908, e tem o warranty decreto, warranty também, que é o decreto 1102 também. Bom? Então, eu vou deixar outras questões aqui para vocês, pessoal. Está aqui. Vou deixar para a próxima aula, para vocês responderem aqui. Embora a gente está colocando aqui a resposta padrão, questão número 3, né, também. Aí outra questão também. Tá? Vamos passar aqui rapidinho essas respostas e vocês peguem lá na plataforma. Todas essas respostas vai estar lá para vocês, tá? Então, as nossas referências estão aí. Né? E vamos ver alguns conceitos fundamentais, mas só na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.